Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos de volta à Escola Online. Aqui é o professor Thales, agora com melhor imagem e melhor som para vocês. Estamos na semana 1 do volume 5 e vamos falar sobre cultura popular nessa aula. Mas antes de a gente começar essa aula, galera, que está muito legal, passa nas nossas redes sociais, tem muita novidade saindo por lá, cronograma de aulas e várias outras coisas que estamos fazendo aqui para vocês na Escola Online. Além disso, gente, se você não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, se inscreve aí para ficar sabendo sempre que a gente soltar vídeo novo. E agora, galera, bora pra aula. Bom, gente, o foco, dessa aula tem muito a ver com a questão da cultura popular, em representatividade do conjunto de saberes, de uma determinada interação, de indivíduos. O que isso significa, afinal de contas? Várias palavras complexas juntas. Então, basicamente, você tem interações sociais que acontecem entre as pessoas. Essas interações, elas geram ações, como, por exemplo, você fazer um churrasco na casa de alguém, você tocar uma música em algum lugar, você fazer uma poesia e tudo mais. E todas essas coisas que a gente vai fazendo vão gerando saberes. E esses saberes, eles vão se integrando nessa memória das pessoas e vão constituindo essa cultura que vai sendo passada para frente. Então, se a gente inverter a ordem dessa frase, fica mais fácil de entender. Então, basicamente, são tradições culturais, que tem muito a ver com a coisa da linguagem popular e da linguagem oralizada, já que isso é passado de pessoa para pessoa em interações sociais. E dentro dessa cultura popular, você vai ter o folclore, o artesanato, músicas, danças, festas e várias outras coisas, mesmo tatuagens, arte corporal como geral, expressões corporais, expressões de fala, a gente vai ter muita coisa dentro da cultura popular. Além disso, esse termo cultura, ele é uma coisa muito ampla, então ele na verdade vai reunir vários símbolos, vários comportamentos, várias práticas sociais, e é todo um conjunto de fatores que podem estar compondo tanto uma sociedade como um todo, como também pequenos grupos, pequenas comunidades, beleza? Então, podem ser os saberes, as crenças, costumes, tradições, tanto de um povo inteiro, como também de pequenos grupos e pequenas comunidades. Como, por exemplo, você e seus amigos, vocês têm uma cultura de vocês mesmos, tanto que tem a coisa das piadas internas. Então, aquela é a cultura do seu grupo. E ao mesmo tempo, não é porque você tem essa cultura que você deixa de ter, por exemplo, a sua cultura familiar, ou você tem a cultura regional da sua cidade, a cultura regional do seu estado, a cultura do seu país. Então não significa que porque você está dentro de uma cultura que você não possa estar pegando elementos de outras culturas também. E aqui a cultura popular brasileira, ela vai ter todo um conjunto de lendas, de mitos, de tradições do nosso país, que vão estar baseados tanto na nossa história quanto na miscigenação da cultura portuguesa, africana e indígena. E aqui a gente tem uma imagem do Congado aí para fazer uma ilustração de todo esse arcabouço teórico da cultura popular dentro do PET. Bom, galera, a gente tem a atividade 1, A nossa cultura brasileira, ela é rica em festas, danças, e artesanato e várias coisas. Com base no texto e nas suas vivências, você considera que essas tradições, elas são matéria-prima para a produção do artista em Minas Gerais? Justifique sua resposta. Eu achei essa questão meio estranha, porque a questão ela responde, no próprio enunciado ela se responde, Então é exatamente isso, a cultura dessas festas, danças e tudo mais, todas essas coisas, elas são o que fazem com que as próximas pessoas vão produzir coisas, porque você produz coisas através da sua vivência. Então eu vou extrapolar um pouco essa resposta. Então as tradições populares, elas fazem parte desse imaginário coletivo e por consequência do aprendizado das pessoas no decorrência do tempo. Então o imaginário coletivo, através das festas, danças, artesanato, tradição, comida, qualquer outra coisa que você vai fazer, produzir em Minas Gerais, elas vai ser passada na decorrência do tempo para as pessoas. E a gente é um estado super plural. A gente tem influência aqui no Brasil, em Minas, de todo canto do mundo, e do nosso próprio país também.
Então a gente vai perceber que os trabalhos artísticos mais ligados, né, por exemplo, a questão da tradição de Minas, né, aqui no Brasil, né, no nosso país, assim, ela sempre vai ter muito a ver, né, com a época que Minas era o polo econômico e cultural do Brasil, na época de Vila Rica, né, Ouro Preto, quando era Vila Rica ainda, e a Inconfidência Mineira, por exemplo. Então Minas, né, ela acaba influenciando os artistas muitas vezes a trazer essas coisas, bem como também o Barroco Mineiro, é uma época muito marcante, né, para a nossa arte. Além disso, né, nosso estado ele foi evoluindo também, né, para acompanhar as tendências modernas. Então, por exemplo, Belo Horizonte, né, é uma das capitais brasileiras que tem maior investimento cultural que a gente tem no país. Né, isso começa por causa das artes modernas, né, isso vai evoluindo ao longo do tempo. Além disso, né, o próprio investimento na arte contemporânea também, né, então já criando novas tradições, fica muito evidente no nosso estado também. Nós temos mais de 14 universidades estaduais e federais no estado. Então isso faz com que essa arte contemporânea ela se desenvolva bastante também, principalmente nesses polos de cultura e polos acadêmicos também. Além disso, nós temos museus como o Museu de Inhotim, né, que também acompanha, né, toda essa questão. Então, né, a gente, além, né, de pensar esse contexto todo, que a própria questão já se responde, né, você pode extrapolar para esses contextos, né, além da arte tradicional. A gente pode ir até a arte moderna, a arte contemporânea, e perceber que Minas Gerais, né, geralmente é um estado, né, que sempre evolui com as tendências contemporâneas que estão acontecendo, mas que também nunca esquece da sua própria tradição. Né? A gente sempre, né, acaba recuperando, né, essas questões aí do passado, principalmente esses momentos mais marcantes da nossa história. Bom, gente, além disso, né, as atividades 2 e 3 aqui pede para a gente fazer uma pesquisa, né, com a nossa pessoal aí da nossa árvore genealógica, né, e pede para falar sobre as coisas que a nossa família costuma praticar. E depois, né, pergunta assim, né, se na sua família, né, de onde que se origina, né, essas coisas que a gente faz. Bom, gente, basicamente, né, a evidência de herança portuguesa no Brasil, né, a gente vai ter na nossa língua, por exemplo, né, a religião católica também é muito grande, porque, né, o Portugal é um país muito católico, né, e eles trazem isso para todos os países que foram colonizados por eles, né, e as festas, né, a festa, por exemplo, o Carnaval e a festa junina também foram introduzidos pelos portugueses, beleza? No nosso folclore também, né, a gente tem alguns, né, bichos mais míticos que vieram, né, da cultura europeia, como por exemplo o bicho-papão e o lobisomem. Isso tudo veio da Europa através dos portugueses e chegou aqui no Brasil. Né? Dentro da cultura que tem a ver com a questão indígena, né, a gente vai ter né, a questão da terra, do território, né, a gente vai ter a influência na língua, na culinária e no nosso folclore também. Né? O nosso português brasileiro, né, ele inclui vários termos que vêm ali da língua indígena, principalmente do Tupi-Guarani. Mas, infelizmente, a cultura indígena, assim como a cultura africana, foi suprimida pelos colonizadores. Né? Eles fizeram um péssimo trabalho de manutenção cultural aqui no Brasil. A gente sofre muito com isso até hoje. Inclusive, os indígenas, né, brasileiros sofrem com isso até hoje. Né? A gente tem muita gente intolerante e racista ainda aqui no nosso país, né, fazendo muita besteira por aí. Então, infelizmente, essa cultura ela, né, tá fadada a diminuir cada vez mais se a gente não fizer nada. Né? E os escravos, né, eles eram ensinados, né, o português, né, eles eram batizados com novos nomes também, e eles eram obrigados a se converter também ao catolicismo. Né? Mas, né, apesar de todo né, essas pancadas e cortes culturais que esse pessoal sofreu, né, a gente vai ter uma influência muito grande na música, na dança, na culinária e até mesmo no idioma, também influenciado pelos africanos. Né? Ela é muito aparente em estados, né, que você teve uma migração de escravos muito grande, e dentro desses estados nós temos Minas Gerais também. Então, galera, aqui é de uma forma mais geral, né, para ajudar vocês a embasar, né, a resposta de vocês, né, na hora que vocês forem procurar de onde que vem, né, por exemplo, essa sua tradição familiar.
né, se vem, por exemplo, de Portugal, África, né, ou dos indígenas, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixa aquele joinha aqui, tá bom? Deixa um comentário aí também falando, né, sobre essas tradições aí familiares que rolam aí, né, na sua família, na sua região, né, a sua relação com a cultura, né, popular brasileira. Bom, gente, além disso, espero que vocês tenham uma ótima semana de estudos. A gente se vê ainda nessa semana com o videozinho da semana 2, beleza? Então, um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.